do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer, caro presidente Eduardo Suplicy, também novamente cumprimentando Vossa Excelência pela premiação do Congresso em Foco, o melhor senador que temos, combativo, saudar também os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, não só nesta casa, mas também na nossa capital, Brasília. Senhoras e senhores senadores, o senador Jorge Viana e eu tivemos a oportunidade agora há pouco de estarmos participando de um almoço que a presidente Dilma Rousseff ofereceu ao presidente do Paraguai, que tomou posse no dia 15 de agosto, Horácio Cartes. Eu queria destacar a atitude da presidente, porque depois dos episódios que no Mercosul envolveram o Paraguai e sob a minha crítica de não foi um gesto adequado ter expulso o Paraguai, não havia motivos para isso, o país respeitou e não podemos interferir na soberania interna do país. Mas a presidente Dilma Rousseff procurou, nesse gesto, corrigir essa tensão provocada com um país que tem uma obra reconhecida mundialmente, que é Itaipu, fruto de uma engenharia muito bem feita, não só do ponto de vista da energia de uma grande barragem, mas também da engenharia política e diplomática nessa empresa binacional, a Itaipu. E a forma como a presidente Dilma Rousseff, a distinção dada à visita de Horácio Cartes, me parece extremamente adequada neste momento de uma retomada de uma relação com o país, senador Mozarildo, muito importante nas nossas relações. Os brasileiros, os chamados brasiguaios, foram para o Paraguai, muitos do meu estado, do Rio Grande do Sul, presidente de uma cooperativa de lá, de Erechim, e brasileiros de vários lugares, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, foram para o Paraguai ajudar aquele país a se transformar hoje no 5º maior produtor de grãos do continente. Isso não é pouca coisa. E, portanto, esta relação deve ser intensificada. Recentemente, e na posse, falando com a senadora Lília Samaniego, que é presidente, uma mulher senadora, presidente do Partido Colorado, partido do presidente da República, ela manifestou, junto com os presidentes das cooperativas agrícolas de lá, do Paraguai, o grande interesse de ter a Embrapa como parceira na relação bilateral. Por conta desse interesse, o senador Luiz Henrique e eu estivemos com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, conversando e manifestando esse interesse. Fizemos um relatório à senadora Lília Samaniego e hoje ali percebi claramente esse interesse. O presidente do Paraguai disse que quer dar um foco muito grande na questão social e a presidente Dilma Rousseff disse que talvez o melhor produto de exportação brasileiro seja o programa social do governo. Não há discussão sobre isso, sobre a validade desse programa social, ajudar um país que quer corrigir as suas grandes distorções sociais, os seus grandes desníveis sociais. E o presidente paraguaio, Horácio Cartes, no seu discurso de posse, eu estava lá junto com o senador Roberto Requião e Luiz Henrique, vimos claramente esse interesse, que ele quer corrigir essas injustiças sociais, desses desníveis sociais do seu país, através de um crescimento mais harmônico e vai depender, portanto, da ajuda brasileira. E ali também, além desse gesto muito importante, eu conversei, tive o prazer de conhecer o presidente da Vale do Rio Doce, doutor Murilo Ferreira, em que, conversando, deu números estimulantes do aumento das exportações de minério de ferro para a China e para o Japão, especialmente, que teve um crescimento na construção civil, o Japão, de 14%. Ora, isso é realmente estimulante para a nossa economia, que está padecendo de alguns problemas muito sérios. Ali também estavam alguns dirigentes do Paraná, da Associação Comercial do Paraná, dada a relação com Itaipu, convidados, e me procuraram porque estão apreensivos com uma estrada importante, mas é uma estrada concessionária, então pedi ao ex-senador César Borges, que responde pela ANTT, para conversar com ele sobre como resolver o problema. E na sexta-feira, senador Eduardo Suplicy, eu percorri 35 quilômetros na BR-116
e consumir para apenas 35 quilômetros 2 horas. Puxa. 2 horas. Entre Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e Sapucaia. 2 municípios importantíssimos. Em Canoas, aliás, o prefeito é do seu partido, o Jairo Jorge, e a vice-prefeita, a nossa Beth Colombo, é do meu partido. Estamos numa parceria exitosa em Canoas. E por que isto? Porque está sendo construído um viaduto em Sapucaia para melhorar sensivelmente a mobilidade urbana ali naquela região. Ocorre que essa obra se arrasta há muito tempo. E eu, como tive o prazer de conversar com o general Jorge Freixo, que é o diretor-geral do DENIT, o senador Valdir Raupp sempre menciona a atenção do nosso general Jorge Freixo, pela atenção, ele é uma pessoa muito precisa, e eu disse a ele, senador, doutor Jorge Freixo, o senhor, eu passei por lá sexta-feira, 2 horas para andar 35 quilômetros, na BR-116, que é o coração para a chegada em Porto Alegre, na nossa capital. Por que uma obra dessa demora tanto tempo, não se trabalha 3 turnos? Como acontece em todos os países, é uma obra urgente, necessária, importantíssima, desafoga. Veja só, eu reclamei 2 horas. Agora imagine as pessoas que vão, alunos, professores, empresários, pessoas que até de ambulância para levar um paciente do interior para a capital, 2 horas todos os dias. O custo que isso representa para a economia e para as pessoas. Este é o grande problema. E sabe qual foi a resposta, senador Mazarildo? Ele disse, senadora, acontece que se a gente faz uma licitação para uma obra dessas, com 3 turnos, o preço é outro. Não importa. O preço que nós pagamos pela demora é muito maior do que o preço que você vai fazer adicional para que a obra fique pronta mais rapidamente. As pessoas ficarão mais satisfeitas, os contribuintes especialmente, porque pagam impostos elevados. Então, eu entendi, e aí já estava ele lembrando lá de problemas na BR-101 lá em Alagoas, da mesma forma, interrompida lá há muito tempo, uma prolongamento da rodovia BR-101, por conta de que o Tribunal de Contas veio lá dizer que havia superfaturamento. Ora, se existe indícios de um superfaturamento, que isso seja apurado e resolvido rapidamente. Rapidamente resolvido, porque não é possível que um tribunal que é para fiscalizar e ajudar na correção das obras, ele seja o fator de demora na conclusão de uma obra fundamental para a sociedade. Então, eu queria até fazer um apelo público ao presidente do Tribunal de Contas, que tem um grande compromisso com a transparência, com a governança, com a boa gestão, de sensivelmente melhorar a gestão do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, em relação a esses processos, que eles devem ser também muito mais rápidos, porque se nós aqui temos a fiscalização do povo sobre nós, o Poder Judiciário sem o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, é preciso que tenha um órgão fiscalizador também do TCU a respeito dessas questões. E penso que o próprio tribunal seja o órgão mais interessado em dar transparência e agilizar isso, senão acaba se voltando contra o interesse da sociedade. Claro que o objetivo é transparência e apurar irregularidades, mas elas não podem, essas ações, ser impeditivas de um desenvolvimento adequado de obras inadiáveis. Assim é que eu queria cumprimentar e dizer que foi muito produtiva a conversa que tive com o general Jorge Freixo, explicando, Jorge Freixo, obrigada, Jorge Freixo é um deputado do Rio de Janeiro. É tão raro esse sobrenome, o Jorge Freixo, porque já recebi aqui também a informação, o general Jorge Freixo, me desculpe de ter feito a inversão, mas pela impressão que ele me deixou dessa objetividade e desse interesse em relação a encaminhar adequadamente essas questões. Então, o general Jorge Freixo, diretor-geral do DENIT, continue assim, vamos conversar também com o Tribunal de Contas da União para que essas obras que possam ser feitas em 3 turnos para que a população seja beneficiada. Aliás, eu queria dizer que a nossa economia está também preocupantemente dando uns sinais
em alguns setores, como a exportação de minérios de melhoria, mas por conta do mercado externo, mas também aqui de uma certa estagnação. Dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que o PIB de 2012, de apenas 0,9%, ainda não refletiu na renda dos brasileiros, que cresceu 8,9%. É a maior alta desde 2006. Segundo os economistas, porém, aumento de renda com PIB estagnado significa aumento de salário sem crescimento da produtividade, gerando mais inflação. Os aposentados, por exemplo, têm sentido fortemente a perda do poder de compra e a subida dos preços. A aposentadoria não tem sido suficiente para manter os hábitos básicos de consumo dos aposentados, especialmente a necessidade de compra de medicamentos nessa época da vida, quando precisam, inclusive seus próprios planos de saúde. Enquanto o governo paga benefícios superiores, até em alguns casos, a R$ 25 mil no setor público para os inativos, 75% dos trabalhadores do setor privado que se aposentaram nos últimos 20 anos pelo regime geral da Previdência Social recebem, atualmente, na média, um salário mínimo de benefício. 75%, senador Valdir Raupp. No futuro, não tão distante assim, esse percentual vai aumentar até atingir quase 100% dos aposentados do INSS a receber apenas um salário mínimo. A questão é que a falta de uma política de valorização da renda da categoria tem feito com que, ano a ano, os aposentados sejam prejudicados com uma perda significativa em relação ao poder de compra. De janeiro de 1994 a janeiro de 2013, a renda dos segurados do INSS que se aposentaram com um benefício superior a um salário mínimo caiu em mais de 81%, segundo a Confederação Brasileira dos Aposentados, a COBAP. Aliás, na última sexta-feira, eu recebi, em Porto Alegre, o presidente da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, a FETAPERGS, Oswaldo Fauerhalmel, e os representantes da COBAP. O encontro me foi solicitado pelo deputado estadual Lucas Redecker, do PSDB, e pelo vereador de São Jerônimo, Rodrigo Marcolin, também do PSDB. Nesse encontro, os representantes dos aposentados apresentaram sugestão de projeto que atrela o reajuste da aposentadoria de quem ganha mais do que um salário mínimo ao reajuste do teto do INSS. A categoria tem sofrido perdas nos últimos anos devido ao achatamento salarial. Segundo a entidade, a FETAPERGS, as perdas dos aposentados que recebem o salário mínimo de R$ 678 representam 93,22% nos últimos 13 anos. Inclusive, apresentei proposta para tentar corrigir essa distorção. O projeto de lei PLS 76/2011, que isenta do imposto de renda os aposentados e os pensionistas do INSS com mais de 60 anos e que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Eu queria dizer, senador Eduardo Suplicy, aqui, nesta casa, o senador Paulo Paim tem, seu correligionário, meu colega da bancada do Rio Grande do Sul, tem tido um olhar e uma atenção muito especial para os aposentados. O problema é que o esforço que a gente faz esbarra sempre no controle que o governo tem. Claro que o INSS, a Previdência Social, melhorou do ponto de vista da gestão. Hoje, o processo de uma aposentadoria de um trabalhador que está na ativa e vai para a inatividade é muito rápido. Isso acerta-se em meia hora e numa semana se consegue fazer a aposentadoria, quando se demorava, às vezes, 6 meses, até mais do que isso. Ora, a Previdência se modernizou. Ela hoje tem um controle real de todos os aposentados e pensionistas. Mas ainda assim nós vemos muitas fraudes contra a Previdência Social. Isso precisa ser vigilantemente e fortemente combatido. Além disso, é preciso um olhar com preocupação social sobre os aposentados. Onde eu ando, senador Suplicy? No aeroporto, na rua, no restaurante,
até no exterior, as pessoas vêm me procurar, senadora, e isso deve acontecer com o senhor, deve acontecer com todos os senadores que estão aqui, que os aposentados vêm lembrando dessas perdas que são extremamente danosas ao poder aquisitivo e, por isso, muitos deles têm que voltar ao mercado de trabalho para recompor a sua renda. É uma situação, eu diria, inaceitável e injusta, senador Suplicy, porque todos eles, todos os casos, contribuíram sob o teto e, na hora de receber a aposentadoria, vão receber sobre o mínimo. Claro que é importante lembrar, e isso foi me alertado por um especialista que estuda isso, se você se aposenta no último mês do ano, o seu reajuste vai ser sobre a diferença e proporcionalmente aquele último mês do ano, vai ser bem pequenininho. Então, a sugestão é que sempre faça a aposentadoria, comece em janeiro, para pegar cheio o reajuste da aposentadoria no ano. É um mecanismo que talvez o aposentado não se dê conta, ou o seu advogado, ou os sindicatos não se deem conta, ou precisam informar aos trabalhadores dessas, eu diria, manobras ou desses detalhes na hora da aposentadoria que podem efetivamente representar uma perda significativa no reajuste. Nós tivemos um reajuste de salário mínimo lá em 2004, 2005, que foi de 16% para o salário mínimo e de apenas 5% para os aposentados e pensionistas do INSS. E pior, nós estamos hoje, porque tudo é decidido por decreto, nós estamos hoje interditados no debate sobre esse tema, sobre salário mínimo e também sobre os números e os percentuais da Previdência Social. Então eu faço este apelo para que os projetos que beneficiam o setor, estou trazendo a pedido do presidente da FETAPERGS, um projeto, uma ideia para se corrigir essas injustiças, que seja acolhido pelo apoio dos senadores de todos os partidos, porque qual é o senador que não tem um aposentado na família? Qual é o senador que não sabe, não tem um histórico a respeito disso? Então, eu queria renovar o apelo a todos os parlamentares no sentido de dar uma atenção muito especial aos nossos aposentados e pensionistas do INSS ou do regime geral da Previdência. E aproveito, senador Suplicy, para saudar todos os nossos visitantes aqui que vieram nos honrar com a sua visita nesta segunda-feira aqui no Senado Federal. Bem-vindos e bem-vindas a todos vocês. Muito obrigada, senador Suplicy. Senhora